Então, hoje a gente veio falar um pouquinho, né, sobre soluções inteligentes que melhoram a performance do RH e o planejamento para 2020, né, mudanças que a gente precisa aplicar para 2020. Esse é o nosso último webinar do ano, né, ficamos muito felizes em ter vocês aqui em pleno dezembro, né, se preocupando com o ano que está vindo. Para a gente começar a se apresentar, né, eu sou Caroline, sou consultora dentro da Metadados já há algum tempo, vocês já devem me conhecer dos webinars, especialista em RH, em folha de pagamento, né, gestão de pessoas. Temos a Marta também. Então, a minha formação é gestão de pessoas, eu sou pós-graduada em Direito do Trabalho, trabalho aqui com e-social, assuntos que dizem respeito à legislação, atuo na área da consultoria. Então, como a Caroline disse, 2020 vem aí, cheio de novidades, né? E nós, profissionais, precisamos cada vez mais estar preparados, né? Pensando sempre em soluções inteligentes. Exatamente. Vamos falar um pouquinho da Metadados, né? Como é de praxe, a gente sempre, para quem está aqui pela primeira vez, que não nos conhece, não conhece a empresa, então, a Metadados é uma empresa de soluções para RH, né? Nós temos mais de 30 anos no mercado, mais de 200 colaboradores, sendo que 60% atuam nas áreas de serviço e desenvolvimento de produto, nós inclusive, né? Nós temos mais de 1.200 clientes no Brasil inteiro e 14 mil usuários diretos do sistema, então 14 mil pessoas usando metadados diariamente. A Metadados, então, ela processa mais de 500 mil folhas de pagamento, né, todos os meses, então, de pagamentos de funcionário, férias, enfim. Nós já treinamos mais de 35 mil horas clientes, né? Temos mais de 2.500 conteúdos de RH, tanto no suporte quanto no nosso blog. Vocês já devem ter acessado alguma coisa, né? De artigos que nós contribuímos, e-books que a gente contribui também para a construção. E temos um índice de satisfação de cliente entre treinamento, serviço, suporte, né? Consultoria de mais de 95%. A Metadados está no Brasil inteiro, a matriz é aqui em Caxias do Sul, onde nós estamos, né? Nós temos uma unidade em Porto Alegre e uma em Barueri, em São Paulo. Nós temos um canal de vendas em Curitiba e nós temos vários parceiros e canais de venda no Brasil inteiro. Então, a gente está atuando em todo o Brasil, aonde vocês forem, deve ter alguém atendendo Metadados para vocês. Nós também temos as nossas certificações, que nós somos fornecedores de confiança já há vários anos, parceiros Microsoft, certificados HDI de suporte, né, de padrão de atendimento a cliente. Nós somos a única empresa que desenvolve software e tem o seu suporte certificado, seu suporte próprio. Nós estamos entre as melhores empresas para se trabalhar da Serra Gaúcha, do Rio Grande do Sul, do Brasil, empresas de TI. Então, a gente recebeu, esse ano foram 4 certificações de melhores empresas para se trabalhar, né, que nos orgulha muito também. E temos soluções para todas as áreas, seja tanto na folha de pagamento, quanto de gestão de pessoas, quanto de gestão, tudo completo para atender o RH do início ao fim do seu processo. Certo? Então, a gente resolveu começar aqui com uma provocação, né? A gente conversou antes do webinar, enfim, e a gente entende que o mundo muda, as pessoas mudam e o RH também teria que mudar, né? Por que o RH continuaria igual ao que ele estava muitos anos atrás, se ele é diferente, se o mundo está diferente? A gente não pode ter mais aquele RH de 20 anos, de 15 anos, de 10 anos do ano passado, né, Marta? Exatamente, porque se nada muda, né? E como tudo nesta área também vem mudando de uma forma, com uma velocidade que, assim, o ano de 2019 foi desafiador, né, Caroline? Bastante. E 2020 também vem com novidades e cada vez mais o profissional precisa estar ali atento e precisa dessa agilidade, dessa visão, eu penso, né?
a gente até botou aqui no mindset, né? Uma mudança realmente da forma de pensar, né? Exatamente. É uma mudança na forma que a gente vê as relações, que a gente vê empresa, que a gente vê negócio, né? O RH, ele não é mais só uma área de apoio, ele é uma área de negócio dentro da empresa, né? Ele precisa se preparar, ele precisa entregar valor. Então, isso é realmente uma mudança no pensamento, né? Uma mudança bem grande da forma com que o RH ele veio se construindo e que ele tem que se transformar. Então, tem que ser transformador, né? Essa também foi uma provocação que a Marta trouxe, bem importante, que a gente discutiu assim, a gente cuida das pessoas ou só a legislação? Porque a gente entrou nessa discussão, né, que a legislação ela é importante, a gente precisa cumprir, a gente fala o tempo todo em cumprir legislação, em cuidar com multa, em cuidar com prazo, em fazer o certo, né, em atender aquilo que a gente tem NR, a gente tem CLT, a gente tem sindicato, tem várias situações de legislação, mas o RH não é só isso, né? Não, até porque é o básico, né? O mínimo que o empregado espera no final do mês é receber o seu salário, né? Isso é o mínimo, é algo que a empresa tem que cumprir, mas assim, e as pessoas, né? O que a gente pensa, o que nós oferecemos, como é que nós visualizamos as pessoas dentro da nossa organização? Isso é que faz toda a diferença. Deixar de ser um número, deixar de ser um pagamento, né? Exatamente. Então, como a Marta falou, não é só chegar lá no final do mês e pagar. Não é só emitir o recibo de férias, paga as férias, contrata, demite, mas sim cuidar de quem está dentro da nossa empresa. Então, a gente diz assim, a empresa cresce, as pessoas crescem, né? Como a gente botou lá no comecinho, a primeira pergunta que a gente faz é: o mundo muda, as pessoas mudam, os negócios mudam, a forma de se fazer negócio muda e o RH está continuando igual. Isso é uma coisa que preocupa, né? O que a gente tem visto. Até a experiência, né, daquele profissional que ele leva de experiência da organização. Então, para uma empresa também estar ali entre as melhores empresas para se trabalhar, entre as melhores empresas fornecedoras de RH, ela tem que ter um profissional, uma pessoa ali com uma boa experiência, porque somos nós que estamos ali no dia a dia com o cliente, não é o diretor, não é o gerente. Então, qual é a experiência desta pessoa, deste profissional dentro da nossa empresa, porque é isso que ele leva para o mundo aí fora. Então, a gente vem aqui para trazer um pouquinho dessa reflexão que 2020 também seja um RH que cuida das pessoas, né? Que ele veja as pessoas, não, como eu disse, não só um pagamento, né? Mas que ele tenha isso, porque hoje as empresas a gente vê muito tratar propósito, né? O que aconteceu muito em 2019, a gente viu muito esse discurso, sim, temos que trabalhar com propósito, temos que tratar propósito, mas se o RH ele não mostrar propósito também, né, fica difícil para quem trabalha dentro da empresa. E até também nós de RH, nós somos pessoas. Sim. E buscamos também trabalhar com propósito. Então, assim, não só o propósito da empresa, mas qual que é o propósito do RH? Ou vocês, como profissional de RH, qual que é o propósito de vocês na empresa? Qual que é a pegada que vocês querem deixar lá para as pessoas que vão entrar na empresa? Qual que é a história que vocês querem deixar na empresa, né? Que vocês são um RH que trabalhou com propósito, que estava alinhado ao propósito do negócio, que conseguiu fazer com que as pessoas andassem com esse propósito, ou que só cumpriu a legislação que pagou certinho, né? Porque uma coisa é isso, assim, esse RH fazia tudo certinho, mas será que fazer o certo hoje basta? Né? Eu acho que não basta. Acho que passou disso, que, como disse a Marta, é o mínimo, né? É o mínimo. É o mínimo. Fazer o certo. Fazer o certo é o mínimo. E até eu gosto muito de uma frase que o seu Casaroto sempre fala, né? Que é: cuide das pessoas, que as pessoas vão cuidar dos teus clientes, do patrimônio da própria empresa. Eu acho que é esse mesmo, é o sentimento de se fazer parte da organização, né? A gente até, o seu Casaroto fundador, né, da Metadados, hoje ainda sócio da Metadados, né? Ele sempre teve essa visão, né? A Marta está bem mais tempo que eu na empresa, ela pode contar um pouquinho mais, né, disso, mas ele sempre teve essa visão, sim, né, de se trabalhar pensando nas pessoas, mesmo antes de ser só uma moda, ser uma tendência ou o que seja. Ele sempre pensou nisso, pensando
também no crescimento do negócio, porque nenhuma empresa é uma instituição de caridade, né? Exatamente. A gente não faz caridade, a gente faz negócio dentro de uma empresa. Então, fazer negócio com propósito de vida, fazer negócio, cuidar das pessoas para que elas cuidem do negócio, é uma filosofia, né? Então, assim, aí a gente, vou deixar a provocação aqui de novo, que a tua empresa, ela tá cuidando das pessoas para elas cuidarem do negócio ou não? Né? E isso faz muita diferença. O trato com as pessoas, e assim, não é um trato só, todo mundo se dá bem, todo mundo é amigo, né? Não, é a forma com que tu trata o teu funcionário, a forma com que ele se sente valorizado no trabalho que ele faz, naquilo que ele está desenvolvendo, se os valores que a tua empresa prega, ela realmente cumpre e são alinhados com os propósitos os propósitos dela, né? Porque isso também a gente sempre tratou, né, que é uma mudança muito grande que vem acontecendo, é que as pessoas, elas vão buscando muito mais empresas alinhadas aos seus valores, aquilo que elas acreditam do que somente salário. Quem está trabalhando com RH já há algum tempo, recrutando, né, vocês que estão ali na ponta recrutando, uma vez era muito como só, esses são os empregos que a gente tem, vocês querem isso, esse é o salário que vocês oferecem, porque o mercado comportava isso. Hoje o mercado não comporta mais, né? E, Carolina, a importância também, né, de se ter os talentos trabalhando nos locais que eles realmente eles crescem, desenvolvem e geram lucro para a empresa. Então, assim, diante disso, nós precisamos ter dados, fatos, fazer análises, ter um bom sistema, a agilidade. Por quê? Se nós não fizermos ali uma análise de tudo isso, muitas vezes nós desperdiçamos talentos dentro da nossa empresa. Por quê? Porque eles estão trabalhando e atuando na área que eles não são felizes. Então, quando a gente tem a preocupação com o propósito, com a vida deles, a empresa também, ela passa a ganhar mais, porque ele gera mais lucro. A gente até fez um artigo, né, das 7 coisas, né, 7 tendências, 7 mudanças que a gente vai precisar para 2020, né, e aí é que a gente também pergunta se vocês, enquanto RH, se o RH da empresa de vocês, ele está pronto para essas mudanças, né, isso faz parte do profissional, né, da competência do profissional, da própria empresa, de buscar isso e tentar melhorar. Uma das coisas que a gente também leva é que o RH ele é em tempo real. O RH ele precisa estar conectado, precisa estar gerando informação, gerando tempo real. O que é isso? Assim, não é só chegar lá no final do mês, preencher uma planilhazinha de indicadores e mandar por e-mail para a gestão. A tomada de decisão, ela acontece agora. Então, se eu não tenho informação na minha mão, se eu não tenho dado que eu preciso para poder fazer uma análise disso, eu não tô em 2020, né? Exatamente. Eu não tô atualizado. Eu preciso de dados estratégicos. Porque quando a informação já aconteceu, eu não consigo mais me antecipar, né? Eu já estou agindo de forma reativa e não de forma proativa. Então, isso é fundamental. Uma coisa também que a gente vem discutindo há muito tempo, assim, é que o RH, às vezes, ele passa muito tempo se preocupado em operação, em correr atrás, não se torna estratégico, não consegue provar seu valor dentro da empresa, ele cai em muito descrédito também, porque ele passa muito tempo gerando informação, preenchendo planilha, emitindo relatório de coisas que ele poderia tirar já lá do sistema, que ele já tem essa informação, né? Então, perdendo muito tempo com isso, ao invés de dar valor. Então, é muito difícil ver também o valor que o RH tem dentro da empresa, né? De ser uma área de negócio. Então, isso é uma dificuldade que a gente observa muito, observa com os clientes, observa com os RHs que nós temos conversado, né? A gente fala também as soluções ágeis, né? O que a gente está trazendo de solução ágil? O que a gente está melhorando? A gente continua preenchendo a planilha Excel, a gente tem horror a Excel, né? Não que ele não seja interessante, ele é maravilhoso. Mas como ferramenta, ele é uma ferramenta reativa. Né? Eu preciso ter isso dentro de um sistema, de uma forma rápida, num painel, de uma forma estratégica, né? Se eu tiver que ficar alimentando uma planilha de Excel, eu estou perdendo tempo, na verdade. A gente sempre brinca, né? Que, tipo, se tu faz um contrato no Word, se tu faz uma planilha de Excel para fazer um cálculo, o sistema tem que fazer para ti, né? Se eu tenho que pegar um relatório, exportar ele para um Excel para poder conferir, e eu não consigo tirar essas informações do meu sistema, de alguma forma eu estou trabalhando errado,
né? Eu estou trabalhando reativamente, não proativamente. Então, é solução ágil, né? E transformar o RH em um RH mais ágil, né? A gente também pergunta como o seu RH realiza essa análise de dados, né? Como a Marta falou, trazer aquela informação que já aconteceu é reativo, não é proativo, a gente precisa em tempo real. Pensem hoje, se o diretor de vocês parasse e pedisse para vocês um indicador atualizado, vocês teriam ele na mão, pelo menos com a informação de ontem, ou vocês teriam que dizer assim, olha, só um pouquinho que eu tenho que preencher, que eu tenho que buscar, que eu tenho que colher essa informação, que eu tenho que fazer uma análise. Então, como é que vocês estão fazendo isso? Quanto tempo vocês estão perdendo nisso hoje? Tá? Isso é uma pergunta que vocês devem se fazer para melhorar o processo. Né? E até, Caroline, pensando, esses dados estão centralizados só no profissional de recursos humanos, ou meu gestor já tem acesso a essa informação de uma forma descentralizada, né? Isso também faz toda a diferença, porque senão a gente enche a RH de trabalho e as demais áreas ficam dependentes. Então, o descentralizar, ter ferramentas aí que auxiliem nessas rotinas ajuda muito. A empresa trabalha de forma mais inteligente. Não faz mais sentido hoje o balcão do RH, né? Que fazia muito sentido 15 anos atrás, 10 anos atrás. 10 anos atrás era muito comum as empresas terem o balcão do RH. Olha, o RH atende das 9 às 11 e das 2h30 às 4h30. Então, se precisa de qualquer coisa nesses horários, bate lá no RH que a gente vai imprimir o ponto, vai imprimir a folha, vai ter informação e a gente não atende mais ninguém fora desse horário. Até a Caroline, fazendo uma analogia com o e-social, né, eles nos trouxe a carteira de trabalho digital, né, e daí, agora, não tem mais a carteira em papel, né. Hoje o empregado também, ele quer os seus dados lá no celular, ninguém mais quer, assim, eu tenho que ir até o RH, procurar a minha informação, então, é uma facilidade que a gente vai ter que colocar dentro da nossa empresa, querendo ou não querendo. A carteira de trabalho digital foi assim, então o e-social também ajudou o profissional do RH a sair um pouquinho dessa zona, a quebrar ali alguns paradigmas, né? Porque a resistência pela mudança também existe dentro das organizações. Até também lembrando, né? Quando teve agora o saque imediato do FGTS, a Caixa lançou um aplicativo, né, para isso. E as empresas e o funcionário, para poder fazer a senha, quem não tinha, precisava de dados de PIS, dados de contrato, né? Quanto tempo o RH de vocês parou dando esse tipo de informação, dando informação do número do PIS para o empregado, porque ele não tinha, né? Tendo que ir lá no seu sistema olhar e dizer só um pouquinho, vou anotar aqui no papel para ti. Ou o funcionário tinha as informações também do contrato dele de forma fácil, para ele poder ir lá e ser mais autônomo também, né? Nós estamos num tempo de autonomia, como se o profissional, ele já é mais maduro. Essas mudanças todas trouxeram profissionais mais maduros. O profissional não quer ir lá no RH ter que pedir a folha de pagamento dele, né? Ele não quer mais que o RH seja babá de informação de dados. Ele quer ter sua informação, ele quer poder lá estar preenchendo uma ficha de um banco, de um crediário, um cartão de crédito ou que seja, e saber qual que é o meu salário e poder ir lá olhar. Exatamente. Ou ele quer assim, eu quero saber quando eu vou tirar férias de novo, quando que estão programadas, quantos dias de férias eu vou ter lá na frente. Né? Eu quero ter folga, né? Ou eu quero pedir inclusão num benefício. Eu tenho que ir lá no RH e preencher na mão o formulário de solicitação do benefício, porque o meu RH ainda tem balcão de atendimento, né? Então, claro que a gente ainda tem, a gente tem várias gerações trabalhando, então nós ainda vamos ter aquele empregado hoje que precisa do papel para preencher, porque ele tem as suas dificuldades, mas nós vamos ter aquele empregado que ele nasceu no mundo digital. Né? A gente estava olhando o bug do milênio, foi 2000, em 2000, quem nasceu no bug do milênio está com 19 anos, ou seja, já está no mercado. Então, são pessoas que elas precisam da tecnologia, né? É desmotivador para elas ter que ir no RH para preencher um formulário na mão, né? Isso elas não cabe mais. Então, nós temos desde aquele trabalhador que nasceu lá atrás e que tem uma dificuldade muito grande de trabalhar com tecnologia e que vai precisar do papel, até o funcionário que precisa dessa tecnologia. A gente tem que atender os dois, né? Qualquer um deles vai se sentir desmotivado se a gente não tem. Então, a gente não é contra o papel, né? Vamos deixar claro, a gente não é contra o papel, precisa de contrato, mas a gente precisa agilizar. Então, aquele que não precisa do papel para, né, ser motivado, para ser feliz, vai poder ter a sua tecnologia. Como?
né? A gente hoje tem duas soluções aqui que a gente traz. Então, aqui é visão bem de aplicativo. A gente tem o portal, né, do RH, que tanto o funcionário quanto o gestor, ele pode ter as suas informações. Então, isso aqui é bem visão de como está o aplicativo no celular. Então, o empregado baixa, põe os dados dele, ele consegue ter. A mesma coisa, o gestor da empresa, ele pelo aplicativo, ele consegue fazer toda a gestão dele. E a gente tem também aqui o painel de indicadores, que ele traz informações lá da folha de pagamento, traz informações dos cadastros, né, traz informações do ponto, enfim, todos os sistemas e monta indicadores que a gente precisa. Né? Que, claro, também são os indicadores de graus de instrução, enfim, são indicadores socioeconômicos, mas a gente também tem indicadores financeiros. Então, pensem assim, aquele empregado que precisa de uma autorização de hora extra, ele vai poder fazer pelo aplicativo, e se o gestor dele estiver numa reunião lá no cliente, estiver em uma viagem, ele não precisa acessar o seu computador para poder autorizar essa hora extra dele. Ele vai poder fazer isso direto no aplicativo. E isso é tecnologia, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? Porque também as pessoas, elas... já é comprovado, né, que mais da metade das pessoas acessam a internet pelo celular e não pelo computador, porque o computador se tornou uma ferramenta de trabalho, né? Ninguém mais quer ter computador em casa. Ninguém quer acessar a internet pelo computador em casa. As pessoas não têm mais, a tendência é não ter mais, é ter tablet, é ter celular, né? Outras tecnologias. E aqui nesta visão, né, eu estou viajando, eu preciso acertar meu ponto, eu preciso fazer uma solicitação, fica tudo tão prático. É aquela visão que dá uma autonomia e liberdade para o empregado também e para o gestor também, porque daí a informação não fica engessada, esperando por um e-mail, esperando por uma ligação. Nós sabemos, agora falando ali em indicadores, né, quantas informações eu estou mandando no prazo, fora do prazo, do e-social. É importante mensurar isso dentro da organização como um todo, né? Porque ali na frente eu posso ter um passivo trabalhista também. Como está a minha contratação de aprendizes? A Carol vai mostrar para vocês na sequência. Então, como é que estão meus PCDs? São os dados que eu preciso cuidar dentro da minha empresa, é cuidar da gestão da saúde da empresa, eu falo. Porque quando eu cuido de tudo isso, eu estou cuidando da saúde da minha empresa. Porque se a minha empresa está fazendo tudo certo, é porque eu também estou fazendo ali, cuidando para que eu não tenha na frente nenhuma surpresa com uma multa ou com alguma reclamação trabalhista também. Exatamente. Deixa eu até mostrar para vocês um pouquinho de como é que funciona o portal, né? Deixa eu acessar ele aqui. Para que vocês consigam ter uma visão. Isso aqui é uma visão de gestor, né? Mas o gestor, no nosso caso aqui, ele também é um empregado. Então, ele tem todos os dados dele e tem todos os dados para a gestão. Né? Uma coisa que a gente tem que é bem interessante, que é o mural, porque aquele funcionário que viaja, né, que não está fora da empresa, que trabalha com home office, que também é uma tendência muito forte, ele não está olhando o mural, né? Aquele mural que fica lá do lado do ponto, ele vai continuar existindo, ele é super legal, mas ele não está lá olhando, muitas vezes. E aqui ele consegue ter informações atualizadas, a gente consegue ver, colocar vídeos, né? Então, se a gente acessa aqui, um pouquinho que eu consigo botar um videozinho para rodar, eu consigo botar informação, né, texto, consigo botar imagem, consigo botar data de expiração, então quanto tempo que vai ficar no mural, né, que é bem legal. A outra coisa também, que ele pode consultar a folha de pagamento dele. Então, eu liberei aqui minha folha, a última folha de pagamento de fevereiro, eu consigo ter acesso à folha, todos os descontos, todos os valores de folha, né, que eu tive de vários meses. Eu posso retroagir de até 24 meses. Então, dos últimos 2 anos para ele. Eu posso mandar isso para PDF para ele imprimir. A mesma coisa, ele vai conseguir tirar o informe de rendimentos, né, a carta de rendimentos dele para o imposto de renda, se ele precisar. Então, eu consigo ter todas essas informações na mão dele, sem eu precisar. Pense em uma empresa lá,
200, 300, 500 mil empregados, tendo que gerar comprovante de rendimento um a um, mandar por e-mail, ou imprimir e entregar para o seu empregado, né? Tem gente que nem imprime, né? Vem aqui, consulta, salva o PDF, faço a declaração de imposto de renda e deixa o arquivo salvo, sem sequer imprimir, né? Eu não tenho impresso meu imposto de renda há vários anos, tudo salvo, né? Num drive externo, porque a hora que eu precisar, se eu precisar, geralmente as pessoas pedem por e-mail, né? Que a gente precisa bancário, né? Informações, o pessoal pede tudo por e-mail, então não faz mais sentido eu imprimir, né? Então, se precisar, ele consegue, se não precisar, ele consegue salvar. A mesma coisa o espelho do ponto. Eu consigo ver, esse aqui no caso, esse empregado não vai ter, mas eu vou mostrar de um... Acho que esse aqui eles não fizeram. Ah, não, tem, menti, desculpa. Que ele é um gestor, aí às vezes o gestor, como ele não bate ponto, a gente não coloca, mas como esse é um caso de demonstração, acho que o pessoal até liberou. Então, ele consegue ver como é que está o ponto dele. Por exemplo, aqui tem falta, falta, falta e todas as horas de falta que ele teve, até para poder pedir um acerto de ponto, né? Então, ele consegue ver a avaliação de desempenho dele, então, todas as avaliações, como é que ele está, ele consegue ver todos os planos de ação, né? Como é que estão os planos de ação, né? Se eles estão em dia, se eles estão em atraso, e o próprio gestor também consegue ver o perfil da equipe dele, né? Ele consegue ver lá todos os dados da equipe dele, a gente consegue bloquear dados também, né? Ele consegue fazer solicitações, então ele pode, aqui a gente criou algumas, né? Solicitação de treinamento, de advertência, qualquer coisa que vocês quiserem criar de solicitação, aqui esses formulários são criados da forma que o cliente quer, né? A mesma coisa, ele consegue ver todos os espelhos de ponto de todos os funcionários que estão alocados para ele. Então, eu quero olhar de todos os meus empregados, eu vou ver quem é que tem falta, quem é que tem horas, né? Então, eu consigo ver qual que é a situação de todos os meus pontos, né? Aqui a gente tem férias também, né? Nossa, solicitação de férias. Então, a gente consegue olhar, ele consegue solicitar férias para todos os empregados dele, né? Fazer o aviso de férias agora. Então, tudo isso a gente consegue fazer. O funcionário também, se ele quiser vir aqui, né, nas solicitações dele, ele consegue abrir solicitação diversa. É só vocês definirem o que vocês querem que ele tenha acesso, né? Isso, falando em agilidade, pensa naqueles e-mails que a gente recebe, né? Ou aqueles formulários, aquele monte de papel que a gente tem, ou aquela informação que chega às vezes por telefone, né? Aqui fica tudo registrado, o funcionário tem o controle, o gestor tem o controle, isso aqui até dá para ver o saldo de férias, como ele é um diretor, né? Não empregado, ele não tem férias. Então, aqui o vínculo dele diz que não recebe férias. Mas ele consegue fazer, inclusive, criar planos de ação e ver, né? Então, ele mesmo pode criar planos de ação para os seus empregados, pode vir aqui, né? Ver como é que tá, pode editar o plano. Então, assim, ele tem na mão dele tudo aquilo que ele teria que mandar um e-mail para o RH fazer e operacionalizar. Inclusive, a gente faz abertura de vagas também aqui, né? Acompanhamento de como é que as vagas estão encerradas, estão em aberto, né? Estão em andamento. Então, ele dá uma flexibilidade para o gestor ter a visão dele, que ele quer, né? Então, dentro da equipe dele, dá a visão de como funcionário, então, tanto para funcionário quanto para o gestor enquanto funcionário, ele consegue ver, e ele tem tudo na mão. E até, Carolina, agora tem a pré-admissão, pensando que, nossa, é uma ferramenta estratégica interessante, né? Pensando até nos prazos do e-social. Então, eu consigo ter uma empresa com várias unidades, um RH descentralizado, onde o usuário de ponta faz a pré-admissão, aí tem toda a comunicação workflow, né? Com a anexos, onde eu posso anexar a documentação, e se aprovado, automaticamente ele já aparece lá na folha de pagamento, então, incluso como os dados da pessoa. Então, isso ajuda muito, muito, e do contrato. Isso ajuda bastante para quem tem filiais. Filiais, exatamente. Né, que recebe informação, às vezes, de tudo, tem que juntar tudo, mandar para RH, o RH ir lá, digitar, porque não tem onde digitar. Então, isso é
é uma novidade bem interessante. E aqui até, Carol, ele devolve o kit, né, de relatórios admissionais quando admitido na folha. Então, é fantástico, né? Uma opção que agiliza muito o trabalho dentro da empresa. No caso aqui a gente tem 2, né, para vocês terem uma ideia. Um que está em cadastramento, então que ele não foi enviado, então permite edições, né, porque às vezes também a gente não consegue ter todas as informações. E tem um aqui que ele já está enviado, o status dele é enviado para a folha, né? A folha ainda não aceitou. Mas a gente consegue ter todas as informações lá do cadastramento aqui, que é bem legal também, consegue ver todos os anexos, né, que foram colocados. Toda aquela documentação que a empresa recebe. Né? Exatamente. O que é ótimo também, facilita muito para quem está lá na ponta. Isso tudo é agilidade, né? Isso tudo é RH ágil. A gente trabalha pensando em RH ágil. E também o portal nos dá a possibilidade de programar alterações de salário, de escala, de dados da pessoa e depois exportar para a folha. Então, isso é uma grande facilidade, a pessoa não precisa acessar o próprio sistema através do portal, o gestor também consegue fazer isso. Né? Até também questão de treinamentos, consegue acompanhar como é que está o treinamento da equipe, né? O próprio funcionário consegue ver todos os treinamentos que ele fez da empresa. Então, isso fazer até as avaliações, né? Avaliação de reação, avaliação de eficácia do treinamento diretamente no portal. E uma novidade interessante, que também é novidade mesmo, é nas férias, né? A gente consegue não só fazer solicitação de férias, mas cadastrar as regras das férias que as empresas hoje têm, né? Olhando para a convenção, para acordo. E a pessoa só vai solicitar se estiver lá dentro da regra. Então, nós temos aqui a possibilidade, então, de parametrização das regras também. Quanto tempo pode pedir de antecedência, né? Se pode estar em férias o mínimo já que a empresa concede de férias, porque a gente tem uma legislação, mas depois da legislação tem um acordo de convenção, né? E próprias regras internas, né? E quando nós temos um monte de filiais, né? Um monte de acordo de convenção, nada melhor do que ter tudo parametrizado, né? Exatamente. Também nós temos os nossos indicadores, né? Que também eles trazem para o gestor uma outra visão, né? Ela é uma visão um pouquinho diferente. Então, aqui ela não entra tanto na parte de solicitações, não entra tanto na parte de processo, e sim um pouco mais na parte de dados, né? De análise de dados. Né? Marta, quer falar um pouquinho sobre isso? Eu penso aqui que nós entramos aqui na era do RH 4.0, né? Eu preciso de dados e fatos, eu só consigo tomar uma ação com dados. Então, essa informação é fundamental para a tomada de decisões, né, Carolina? Se eu tenho uma informação e eu sei que a empresa não está legal, não está cumprindo, eu vou tomar uma ação. Agora, imagina você que eu tenho que ir lá, olhar e contar quantos XMLs, quantas informações eu tenho, e muitas vezes eu posso ser surpreendida ali através de uma fiscalização e nem saber que determinado fato está acontecendo dentro da minha empresa. Então, nós precisamos, neste momento, ser estratégicos, de ter informações em tempo real. E é o que nós temos aqui, né? Informações em tempo real, comunicando com o banco de dados e já devolvendo. Eu demiti um aprendiz, ele já me avisa, olha, você está fora da cota. É exatamente isso, né? Para a tomada de decisões, né, Carolina? A gente tem vários dashs, né? Antes eu estava passando ali o dia social, a gente tem um overview RH que ele junta várias informações, inclusive de metas, né? De rotatividade, turnover, quantos funcionários homens, mulheres, ativos, afastados. Né? A gente consegue ver informações por período, estabelecimento, então a gente consegue ver aqui por centro de custo. É claro que cada gestor ele pode ter liberado o seu centro de custo, né, somente para ele ter acesso tudo dele, assim como pode liberar da empresa inteira para poder ter uma visão de quantas admissões, como é que está a taxa de desligamento dele, horas trabalhadas, faltas, né, quanto que ele teve de férias. Exatamente, Carolina. Então, imagina o gestor, né, tendo acesso ao painel do gestor, todo dia ele pode avaliar a sua equipe, ele pode ter ali os seus indicadores, porque o gestor hoje ele não tem ali, ele não cuida só um gerente de produção, ele não está cuidando só da produção, ele precisa cuidar das pessoas e do negócio, né? Como é que está o banco de horas, como é que estão as informações, quantos funcionários ele tem na área, quantos são homens, mulheres, então
Ele não precisa mais ir, que nem tu colocaste ali, lá no balcão do RH, né? Ele tem informação em tempo real. Demitiu, admitiu, o painel já fica aqui atualizado. Isso é que faz toda a diferença, aqui, né? esse nosso painel gestor, ele está mostrando todos, né? Toda a empresa, enfim, porque essa é uma visão da empresa inteira, mas o painel gestor, geralmente, ele é liberado, o gestor tem acesso à área ou às áreas que ele tem, se ele cuidar mais de uma área, né? Então, ele consegue ver o que tem de férias vencidas, o que tem de férias que está para vencer que não tem programação, né? Como é que são os bancos de horas deles. Ele consegue ver os top dos colaboradores dele por área, que também é bem legal, que ele consegue olhar assim, ó, quais que são os colaboradores que mais tiveram manutenção do ponto manual. Quantos que foram os que mais me pediram acerto de ponto, né? Manualmente. Porque daí, a partir dali, ele consegue tomar uma ação também, né? Ele consegue ver todas as informações de custo, porque às vezes ele também trabalha com orçamento e ele tem que manter esse custo dentro de um limite, né? Então ele consegue ter uma ideia, por exemplo, aqui, ó, quanto que ele tá, quanto que a gente tem de remuneração, de provisão, de benefício por centro de custo. Se ele cuidar de mais de um centro, né? Ou somente do dele. A mesma coisa de colaboradores, né? Quanto que é o custo por colaborador, sem precisar ir lá e olhar a folha e calcular na mão, né? Muitas vezes isso, Carolina, essas informações estão numa planilha de Excel que ela é alimentada mensalmente. E muitas vezes o profissional de RH perde ali 1, 2, 3, 4, 5 dias fazendo aqui toda essa análise e preenchendo essas planilhas. Então, é a relação custo-benefício, né? E sem falar, né, na assertividade, né? No momento que você parametriza, a chance de ter um erro ali, ela diminui significativamente, né? A gente fala tudo em robotização, porque a gente está indo para essa era mesmo, né? Que o sistema precisa me devolver essa informação com agilidade, e aqui eu vejo, eu vejo que a maioria dos profissionais que visualizam esta tela de indicadores aqui, os nossos indicadores, ficam realmente apaixonados, né? Porque tudo que eles sonham, e essa é uma grande dor das áreas, né? Das áreas de recursos humanos. Até tem indicadores que às vezes o RH nem consegue apresentar, porque cabe tanta informação, tem tanta informação que ele tem que ficar buscando de tantos lugares que ele não consegue montar. E aqui a gente consegue, né? E aqui legal que ele pode exportar os gráficos, né, Carolina? Também. Ele exporta, eu preciso fazer uma apresentação para gestão. E ele vem aqui e ele faz ele ali. Consegue mandar em PDF, em imagem. Para o Excel também, daí ele vai lá, eu preciso fazer uma manipulação de dados aqui, incrementar mais um dado, tirar um dado, então isso dá uma agilidade, assim, mas com um dado pronto, sem ter que alimentar tudo, né? Por exemplo, essa do risco trabalhista, a gente faz uma análise de vários riscos de multas trabalhistas, não é uma análise de processo, né? É uma análise de risco de multa, quanto que a empresa, no mínimo, poderia hoje ser multada com tudo que ela tem, porque a gente faz análise dos últimos 5 anos. E sempre pensando na multa mínima, né? Multa mínima. É o risco mínimo da empresa, né? A gente sempre trabalha com o mínimo aqui, pensando assim, se fosse hoje o mínimo de multa que a gente teria, até que vai acabar sofrendo uma atualização com a questão da mudança dos valores de multa, né? Mas pensando em todo o período de 5 anos. Então, pensem vocês têm um Excel de 5 anos tratando isso, né? É bastante complexo. E o Finanças RH, que aí o pessoal do financeiro adora mesmo, né? O pessoal de orçamento adora, que é realmente de custos, né? Que compõe a remuneração. Esse aqui é muito interessante porque a gente, dependendo o formato do RP, né? Se a gente consegue acessar banco de dados, a gente consegue cruzar banco de dados, né? Então a gente pode alimentar ou pode cruzar com o banco a receita bruta da empresa e fazer uma análise de quanto custa o meu pessoal sobre essa receita bruta, que é bem legal também. Então, consigo ter uma análise pensando em custos, né? E a produtividade por colaborador também, que é bem legal. Então, também sobre a receita, que a gente consegue ter uma análise, horas improdutivas. O custo por colaborador, né? Que a maioria das empresas faz. O custo de das horas extras, né? De benefícios. Então, são vários indicadores que a gente tem, claro, pensando sempre naquilo que as empresas precisam, né? Tem empresas que usam todos, tem empresas que usam, se preocupam mais por finanças, tem umas que querem finanças e painel de gestor, né?
Então, isso vai muito de como a empresa também trata os seus próprios indicadores, né? Eu penso assim que cada empresa precisa fazer uma análise interna, porque dependendo da organização, uma ferramenta é melhor, a outra não tem tanta serventia. Acho que é por aí, mas sempre pensando nas dores, né, que o profissional tem hoje. O que ele faz manual, quanto tempo ele gasta com isso. Acho que é interessante fazer esse tipo de análise e saber como o profissional está neste momento, né? Até essa imagem que eu mostrei, né? Esses dois são o acesso desktop, né? O acesso pelo navegador. Mas as duas soluções ela tem aplicativo, né? Então é de ter o aplicativo na mão, de poder olhar ali em tempo real. Então, assim, os gestores gostam muito, assim, ele puxa o celular, abre ali, já consegue ter uma ideia, já consegue tomar a decisão na hora, sabe? E isso dá muita agilidade, porque as informações, elas são de hora em hora, de turno em turno, do dia anterior, isso, cada empresa define a sua periodicidade de alimentar também os seus indicadores, né? Tem empresa que quer que no final do dia, tudo que aconteceu no dia seja alimentado para o dia seguinte, tem empresa que quer de hora em hora, então está o tempo todo fazendo atualização, então cada demissão, cada admissão, cada informação a gente já tem em tempo real. Aqui a gente vai, né, como a gente tem por praxe de dar uma análise gratuita do RH, vocês podem colocar ali na parte de perguntas, né, eu quero que a gente entre em contato, né, com vocês e a gente faz essa análise, conversa com vocês, vê a necessidade, consegue achar uma solução, tá, melhor solução para a empresa de vocês, né? Mais alguma... Não percam a oportunidade, porque quando nós temos a possibilidade de receber uma análise gratuita, é interessante saber como nós estamos, o que nós temos. Vocês não vão perder absolutamente nada, e sim, até vai ser um momento de reflexão com o resultado, com as práticas que vocês têm. Então, aproveitem essa oportunidade e coloquem ali, eu quero. A gente vai abrir para as perguntas? Perguntas. Né? Temos perguntas? Temos perguntas. Então, Marta, o que fazer quando a alta liderança da empresa não tem interesse em ter um RH estratégico? Ainda se tem a cultura de que o RH tem apenas a função de fechar a folha de pagamento e trabalhar nessa parte mais burocrática. Boa essa tua pergunta, Ana Paula. Na verdade, assim, toda mudança dentro da empresa, ela começa com a alta direção. Se a direção não comprar a ideia, você não vai conseguir implementar nada dentro da sua empresa. Eu vivenciei isso nos projetos do E-Social, que também houve uma mudança enorme na forma de se trabalhar. Então, assim, a empresa precisa querer mudar e, a partir daí, todas as partes envolvidas precisam fazer parte desse projeto e você consegue mudar. Agora, você sozinha não muda absolutamente nada dentro da sua empresa. Então, tem que ser uma vontade que você, profissional de RH, você precisa vender isso para a direção. E como que você vende? Só com dados e fatos. Porque se você chega para a sua direção e diz, eu quero ter um RH estratégico, e você não tem nenhum dado na mão, eles não vão entender a tua dor. E você não vai conseguir implementar absolutamente nada dentro da sua empresa. Então, esta é a minha visão. Não sei o que tu queres complementar aqui, Carolina. Eu ia até dizer, eu acho que todo mundo já viveu isso em algum momento. Eu também vivi como profissional também, né? Uma coisa que às vezes a gente acaba se desmotivando, né? Um pouquinho assim, a gente quer fazer mais, quer fazer diferente. Eu diria assim que como profissional, não só pensando nessa tua empresa, mas daqui a pouco como profissional pensar como eu posso melhorar o meu processo, né? O quanto eu teria menos custo, porque eu sei que é uma parte que pega muito forte, né? Quanto eu poderia ter menos custo, quanto eu poderia ser mais ágil, quanto que eu posso melhorar o meu processo. Então, seja daqui a pouco até um pouquinho egoísta e pensa no teu, tá? O meu processo pode melhorar e o que eu posso fazer para melhorar. Fazendo isso, né, a gente consegue ter também um pouquinho de agilidade e mostrar o nosso papel como RH, tá? Então, é importante assim, ó, se você precisa de ajuda neste processo, nós podemos ajudá-los, porque nós temos uma experiência nisso, é uma empresa que é totalmente focada em gestão de pessoas, então é importante, nós precisamos sair da caixa. O profissional de RH não é fácil, tá? Não. Mudar, assim, paradigmas, perceber onde estão os nossos gaps.
nós precisamos estar atentos ao que o mercado nos apresenta. Então, quando nós olhamos para 2020, quais são as tendências, o que vem pela frente? Então, muitas vezes, hoje, as redes sociais nos dão várias possibilidades de ter acesso a essas informações sem custo. Então, nós, profissionais de RH, também temos... blog, né, Marta? É, o nosso blog da Metadados tem muitas informações. Nós precisamos sair da caixa. Isso não é perder tempo, porque nós melhoramos como profissionais de recursos humanos. E quando nós temos o conhecimento, nós convencemos e conseguimos mudar a informação dentro da empresa. Porque primeiro nós precisamos entender o que é estratégico, quais são as tendências que vêm pela frente, o que um RH pode e não pode mais. É a mesma coisa a empresa, para ela sobreviver, ela não pode mais contar com planejamento estratégico a longo prazo, ele é a curto prazo. Porque tudo acontece para ontem e nós precisamos mudar tudo para ontem. E o profissional de RH com o e-social aprendeu isso. Aprendeu porque tudo muda na véspera e a gente muda e não reclama mais. Então, é não reclamar, né, Carolina? É tomar atitudes e acho que é ter a coragem de convencer, mas, novamente, somente com dados e fatos nós mudamos uma situação dentro da nossa empresa. Eu acho que um bom começo aí é pensar no teu processo. Né? Então, assim, o que dentro... olha um pouquinho para dentro do RH e pense o que eu posso melhorar no meu processo. Melhorando meu processo, eu consigo ser mais ágil, eu consigo ter mais tempo para pensar estrategicamente também, e pensando estrategicamente, talvez eu consiga mostrar um pouquinho mais. É difícil, é demorado, tá? Não é impossível, né? Mas isso tudo leva um tempo. Não é de hoje, do dia 10 ao dia 30, de dezembro a janeiro, que isso vai mudar. Na verdade, que nem tu colocaste, é olhar para o processo e se incomodar com o processo. Quer dizer, será que neste momento ainda é admissível ter esse processo desta forma? Não existe uma forma melhor para se trabalhar? Então, é exatamente nesse sentido. Vamos para as próximas perguntas aqui. Olá, tudo bem? Eu posso criar a avaliação de desempenho dentro desse sistema? Sim, nós temos um módulo de avaliação de desempenho, tá? Que a gente trata e cria a avaliação de desempenho, mas é um módulo dentro do sistema que ele é ligado ao portal RH. Então, são duas coisas ali meio complementares, tá? Então, eu tenho módulo de treinamento, de avaliação de desempenho, que eu vou criar toda a minha avaliação, minhas métricas de avaliação, meus formulários de avaliação, e dali ele é exportado para o portal RH para que as pessoas tenham acesso. Então, assim, não é dentro do portal que eu crio a avaliação, né? Dentro do portal eu respondo a avaliação, eu tenho os retornos de avaliação. Tá? Então, uma outra pergunta. Olá, meu nome é Luciene. Oi, Luciene. Eu gostaria de saber se essas estatísticas são disponíveis apenas por departamento ou também temos a visão da empresa toda. Também gostaria de saber se o sistema tem interface com outros sistemas de folha de pagamento. Vamos por partes. As informações que eu mostrei, elas são uma visão da empresa inteira, tá? Quem vai definir a granularidade do acesso é a empresa. Então, assim, eu quero que o gestor tenha acesso só aos dados dele, a gente consegue liberar só os dados dele, tá? Essa parte de indicadores, ela é ligada diretamente ao sistema Metadados. Ela busca informações do sistema de folha da Metadados hoje, tá? Então, para que ela funcione, tem que ter a folha Metadados. Aqui eu vou deixar uma pergunta, né? O que o RH pode e não pode mais? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Se conformar com os processos engessados, com planilhas, com retrabalho, com sofrimento, né? Eu penso desta forma, né? Olhar para um mundo digital com informações ágeis, com um sistema que eu não posso trabalhar para o sistema tem que trabalhar para mim. É o que eu penso, tá? Não sei o que tu colocaria aqui. Eu acho que o RH ele não pode mais pensar que ele só tem que pagar. Né? Que ele tem pessoas. Que ele tem pessoas, que as pessoas são importantes, mas eu não vou nem dizer o que ele pode, né? Eu acho que ele deve se modernizar. Exatamente. Né? Os RHs, a gente tá ficando para trás. É a modernização da gestão de pessoas, né? A gente fala nas áreas, né? Gente e gestão.
Gente, gestão. Gente, gestão. Já estamos mudando, né? Bom dia. Concordo plenamente que todos os sistemas estão caminhando a passos largos para a plataforma mobile. Pensando nisso, o processo admissional no sistema da metadados já havia mobile? Sim, tá? A gente tem, inclusive, uma questão assim, ó, o portal RH, hoje, ele permite que a gente faça uma admissão pelo mobile. Então, aquilo que eu mostrei, aquela pré-admissão, ele serve também dentro do sistema mobile, tá? Então, ele aceita aplicativo. A gente tem desenvolvido melhorias, novas tecnologias e a gente vem mostrando, né? Quem é cliente metadados, a gente vai ter um webinar para se tratar das melhorias de 2019, porque a gente vai liberando e não, né? Que é com o nosso gerente de produto, mas aí é bem focado no sistema daí para cliente, quem é cliente convido, né, a participar. Cuido dos benefícios da empresa. O que posso fazer para melhorar a percepção dos colaboradores em relação aos benefícios oferecidos? Eu vou dizer assim, até uma tendência, né? Não sei se a Marta concorda comigo. Os benefícios, eles também têm que ser modernizados. Porque, às vezes, eu ter uma cesta básica para aquele meu profissional que está na faculdade, que mora com os pais, não é suficiente. Não é interessante. Não é interessante. Não é que não é suficiente, não é interessante, né? Muito bem colocado. Agora, então eu tenho que ver se esses meus benefícios, eles se modernizaram de acordo com o perfil dos meus empregados, né? Eu continuar oferecendo um desconto de plano de saúde para dependentes para uma empresa que o número de empregados que tem filhos é muito baixo, não é um benefício. Não é um benefício. E assim, quando o funcionário não visualiza o benefício, ele também não agrega valor. É uma coisa que a empresa precisa demonstrar ali, ó, quanto ele tem de benefício, né? Então, é interessante se fazer isso com que ele perceba valor ali. E assim, a gente sempre trata, né? Benefício, vale transporte, vale alimentação, mas isso às vezes não... Isso é natural, né? Nossa, às vezes isso aí a gente está muito no mínimo. Quando então, eu forneço um vale transporte, eu estou cumprindo com legislação. Às vezes a própria alimentação, né? Eu estou cumprindo com... Porque está lá no acordo ou convenção coletiva. Exatamente. Então, assim, é bom, né? A gente tem que mostrar, olha, tem alimentação, nós estamos pagando, isso custa, é legal para ti, mas às vezes é o mínimo. E até fazer uma análise, né, Caroline? Porque o que mais faz com que o meu empregado deixe a empresa? Dependendo do ramo de atividade ou do que o funcionário exerce, né? Às vezes ele troca um emprego pelo outro por 50 ou 100 reais. Às vezes é por um plano de saúde. Seria interessante também ter uma pesquisa, tá, na hora do desligamento, né? Quais são os motivos aí? Até porque a empresa pode tomar uma ação do que ela pode vir a oferecer para o seu empregado, né? Porque a rotatividade para a empresa também não é boa, né? Porque você perde aquele profissional que já está capacitado, treinado, que já conhece a cultura da empresa, né? A gente também vê algumas perguntas, o pessoal botando assim, o portal, baixou nosso aplicativo, ele pede uma chave, né? Isso tudo, quem é cliente metadados, que tem o portal e que não acessou ainda o aplicativo, né? Quem entra em contato com o suporte, que daí o suporte vai orientar melhor como usar o aplicativo, né? Porque existe algumas questões de infraestrutura de TI, que então o TI também tem que estar adaptado a isso, né? Porque só isso não basta. Algumas perguntas também sobre os próprios indicadores, né? O portal, se vocês têm interesse, têm dúvidas, enfim, de como funcionam esses produtos, né? Querem conhecer, podem colocar aqui também, eu quero, né? Ou entrar com o consultor que atende vocês, né, com o próprio comercial, depois eu deixo o contato, digo que vocês são clientes, que a gente vai ter o maior prazer de mostrar isso, pediram também, eu vi que pediram de custos disso, isso tudo tem que entrar em contato com o comercial, que daí eles podem entender a necessidade, o que vocês precisam, e aí ver qual que é o custo disso também para a empresa de vocês. Tá? Temos uma última pergunta aqui, né? Daí a gente encerra para as perguntas, porque já está dando horário, né? Que o RH está deixando de ser um departamento na empresa para ser o coração da empresa. Pensando nisso, qual a opinião de vocês sobre essa nova perspectiva para os RHs? Uma boa reflexão, né?
Porque o RH, eu penso que ele tem que ser aquele setor que visualiza dentro da sua organização pessoas. Pessoas com necessidades, pessoas com expectativas, pessoas com talentos. E administrar esta grande empresa e esta grande... o capital intelectual é um grande desafio. Acho que a empresa que entende isso e vê como diferencial competitivo aí no mercado é a que se diferencia. Então, hoje, até quando nós vamos para o nosso suporte, né, Carol? Percentual lá de nível de satisfação, a experiência do cliente 99,40, 99,5, nós percebemos aqui um RH atuante e uma gestão muito próxima. Então, o RH, ele deixa de ser um departamento, mas ele passa a prestar uma consultoria também interna para os demais, né? Para as demais áreas. É uma área de negócio, dentro da empresa. Que visualiza e que vê aí pessoas com sentimentos, pessoas com sonhos, pessoas com propósitos, sempre alinhado ao quê? Ao propósito da empresa. Acho que é ali que está o grande segredo, na minha opinião. Eu acho que não é necessariamente só ser o coração, né? Eu acho que entra aqui ser muito mais cérebro do que ser coração. Porque o pensar estrategicamente, né? O saber se posicionar dentro da organização, o conseguir também, né? Porque não é só saber, às vezes a gente sabe como, mas não tem espaço. Então, conseguir esse espaço dentro da organização, fazer com que a empresa consiga ter essa visão, é muito importante. Isso requer várias competências pessoais, né? Do próprio RH, não do gestor lá do RH, dos analistas do RH e com maturidade do setor do RH. E cada vez mais a inteligência comportamental conta neste processo, né? Precisamos de pessoas com inteligência comportamental, então saber trabalhar isso dentro das empresas. Então, acho que ali sim, precisamos ter cérebro e coração. Nem um só e nem o outro. Nós precisamos ter o equilíbrio, né? Então, acho que é o RH que consegue visualizar isso dentro da sua empresa, sempre pensando num 2020 ou num futuro muito próximo, se ele consegue sobreviver ou manter a empresa exatamente como ele está hoje, porque a tecnologia está aí, as tendências, e até quanto profissional, né? Isso melhora o currículo do profissional ali no mercado também, né? Exatamente. Acho que era isso, né? Então, tá. Acho que por hoje, gente, deixo aqui os nossos contatos, né? O nosso e-mail do comercial, se vocês precisarem de qualquer apoio, podem mandar, se vocês tiverem interesse, que a gente falou assim, eu repensei, quero conversar com a RH, podem entrar em contato com a gente, nós estamos abertos, né? O tempo todo para receber, sempre é um prazer poder ajudar e melhorar os processos de RH, fazer com que a RH tenha esse espaço no mercado, isso é muito importante para nós. A gente agradece, né? Eu agradeço também, né? Então, Carol, como é o último, né? O último. Que vocês tenham um feliz e abençoado Natal, um feliz Ano Novo, um 2020 com muitas mudanças, com muita tecnologia, que vocês possam evoluir muito como profissionais, porque é isso que nós, pessoas, eu, Marta, sonho e almejo. Então, é o nosso propósito de vida. Pensem e façam, que saiam daqui dessa sala pensando, qual é o meu propósito, quanto profissional de RH, não só quanto pessoa, para o ano de 2020. Como que eu visualizo isso dentro da minha organização? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu tenho as ferramentas certas? Então, é exatamente nesse sentido, né? Continuem acompanhando o nosso blog, nossos materiais, né? Isso. Porque a gente tenta fazer tudo com muito carinho, assim, a gente tenta sempre pensar o melhor, né? O que vocês, enquanto RH, esperam, sabe? E que a gente não encontra por aí tão fácil, sabe? Desenvolver, para que vocês também possam se desenvolver, que possam refletir, que tenham informações e conteúdos realmente relevantes e que apoiem. Então, a gente agradece por esse apoio também, por vocês estarem acessando nossos conteúdos, por vocês estarem aqui hoje, nos acompanharem, que 2020 a gente consiga manter, né, toda essa quantidade de material, que a gente consiga ter mais webinars, que a gente possa continuar conversando aqui com vocês, porque isso para nós é propósito. E é a experiência que nós deixamos na vida de cada um, esta é a nossa preocupação. Que tipo de experiência metadados, quanto empresa que atua nesta área, que cuida tanto das pessoas, dos dados das pessoas, é a experiência que ela deixa, então, na vida das empresas e dos profissionais, e dos empregados também, né?
porque indiretamente nós estamos ali também na vida dos empregados das empresas. Então, tchau, gente. Muito obrigada. Até 2020. Até.